Olá, eu sou o Nicolas Ferreira e bem-vindo à Bioquímica das Coisas. A bioquímica, como o próprio nome sugere, é a área da ciência que mistura a biologia e a química para entender a estrutura e o metabolismo dos seres vivos. Estruturas como proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas são alvos de estudos da bioquímica, assim como os processos metabólicos das células envolvendo essas estruturas, além da ação de fármacos e de toxinas, por exemplo. Para nos situarmos melhor sobre a história da bioquímica, precisamos fazer uma viagem ao passado e entendermos algumas das suas contribuições mais importantes. Segundo a hipótese de Oparin e Haldane, a bioquímica em nosso planeta começou a se desenvolver há mais ou menos 3,8 bilhões de anos, quando o ambiente na superfície e na atmosfera da Terra era extremo, com atividade vulcânica intensa, altíssimas temperaturas, tempestades que causam raios, entre outras coisas. Além disso, a ausência da camada de ozônio permitia a entrada de muita radiação solar na Terra, bem diferente do que acontece hoje. A atmosfera da Terra era composta principalmente por metano, amônia, gás de hidrogênio, vapor d'água e outros compostos, como os sulfetos, que eram expelidos por vulcões, e ainda não havia gás oxigênio. Todos esses fatores foram determinantes para que muitas reações químicas desfavoráveis acontecessem, formando moléculas cada vez mais complexas, como hidrocarbonetos e posteriormente aminoácidos, todos fazendo parte de uma grande sopa primordial. Depois de um tempo, houve o surgimento da vida procarionte e, posteriormente, eucarionte, e com o surgimento dos seres autotróficos houve um aumento na concentração de oxigênio na atmosfera, o que alavancou o surgimento de muitas novas espécies e de toda a vida que conhecemos hoje. Pulando alguns milhões de anos de evolução, caímos no Egito. Há cerca de 6 mil anos, no Egito, descobriu-se que as massas, quando expostas ao ar e às condições corretas de temperatura e umidade, passam pelo processo de levedação, ou seja, fermentam. Isso faz com que o sabor do pão, por exemplo, fique melhor e seu volume fique maior, tornando mais macio. Essa foi provavelmente a primeira aplicação do conhecimento bioquímico pelo homem, ainda que sem entender o que realmente aconteceu. Avançando um pouco no tempo, no século XIX, o químico alemão Friedrich Wöhler realizou o aquecimento do cianato de amônio, um sal inorgânico, e teve como produto a ureia, um composto orgânico produzido por animais. Isso derrubou a teoria da força vital, que dizia que apenas os seres vivos tinham a capacidade de produzir compostos orgânicos e que essa capacidade era devida à presença de uma força vital, que apenas os seres vivos tinham. Posteriormente, houve a síntese de outros compostos orgânicos, como hidrocarbonetos, álcools, ácidos carboxílicos e outros compostos, acabando de vez com a teoria. Ainda no século XIX, o cientista francês Louis Pasteur descobriu que a fermentação, a mesma usada pelos egípcios alguns milênios atrás para fazer pão, acontecia devido à ação de micro-organismos. Essa fermentação acontece porque as leveduras, como são chamados esses micro-organismos, consomem moléculas de açúcares, como a glicose, por exemplo, para produzir energia, e como subproduto obtém-se etanol e dióxido de carbono. O etanol, ou álcool etílico, por ser um composto volátil e por conta da alta temperatura, evapora, e o CO2, por ser um gás, se expande, o que faz com que o volume do pão aumente. Pasteur contribuiu bastante para a biologia, derrubando a teoria da geração espontânea com seu experimento, e devido aos seus estudos sobre fermentação, desenvolveu o processo de pasteurização, que levou esse nome em sua homenagem. Seus estudos sobre microbiologia foram utilizados pelo médico e cirurgião inglês Joseph Lister, que usou o fenol como antisséptico para esterilizar os ferimentos de pacientes que precisavam de cirurgia. Anos depois foi criada a marca que homenageia o seu nome e que até hoje existe. Na década de 1880, o bioquímico alemão Albrecht Kossel e posteriormente o patologista e histologista alemão Richard Altmann isolaram e purificaram 4 das 5 bases nitrogenadas que compõem nosso código genético, comprovando seu caráter básico, que antes era desconhecido. Anos depois, descobriu-se que a degradação do DNA resultava em um carboidrato de 5 carbonos, a desoxirribose, fosfato e bases nitrogenadas. Também descobriu-se uma nova forma de ácido nucleico presente em leveduras, o RNA, composto também por fosfato, um carboidrato de 5 carbonos e bases nitrogenadas, porém, diferindo-se do DNA nessas duas últimas moléculas. Enquanto o DNA possui as bases adenina, guanina, citosina e timina, o RNA possui adenina, guanina, citosina e uracila, uma molécula bem parecida com a timina. Além disso, o DNA tem a desoxirribose como carboidrato, enquanto o RNA possui a ribose. A única diferença entre esses dois carboidratos é a ausência de um átomo de oxigênio da desoxirribose, por isso o prefixo desoxi. No final do século XIX, a Bayer, um laboratório farmacêutico alemão, sintetizou o ácido acetil salicílico a partir do anidrido acético e do ácido salicílico, que já apresentava propriedades terapêuticas bem conhecidas há séculos. O ácido acetil salicílico, conhecido comercialmente como aspirina, foi o primeiro fármaco a ser sintetizado pela indústria farmacêutica. É um anti-inflamatório, antipirético, analgésico e antiplaquetário, o que o tornou um dos medicamentos mais conhecidos e consumidos do mundo. Durante uma infecção, há a ativação das enzimas ciclooxigenase, que são responsáveis pela transformação do ácido araquidônico, um ácido graxo presente nas membranas plasmáticas, em tromboxano e em prostaglandinas.
As prostaglandinas são uma espécie de hormônios entre as células e têm como função a ativação de respostas inflamatórias, como o aumento da temperatura corporal, por exemplo, além de sinalizar a agregação plaquetária e sensibilizar as terminações nervosas da dor, por exemplo. O tromboxano é um outro lipídio e tem atividade vasoconstritora, o que facilita a agregação plaquetária. A aspirina atua inibindo a ação da enzima ciclooxigenase 2, ou seja, não permite a formação de tromboxano e de prostaglandinas. Portanto, os efeitos de diminuição da temperatura corporal, alívio da dor e inibição da agregação plaquetária são resultados do bloqueio dessa enzima pelo ácido acetilsalicílico. Depois da Primeira Guerra, com a derrota da Alemanha, a Bayer perdeu a patente da aspirina como indenização aos aliados, um pedido de desculpas que contribuiu para o mundo inteiro. Já no século XX, depois da Primeira Guerra, houve um avanço nas técnicas de química analítica, como o desenvolvimento de métodos de cromatografia, difração de raio-x, surgimento da espectroscopia, entre outras técnicas. Com essas técnicas foi possível a identificação de incontáveis estruturas moleculares e o mapeamento de várias vias metabólicas, como o ciclo de Krebs e o ciclo da ureia, por exemplo, ambos descobertos por Krebs, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina. Na metade do século passado, os químicos americanos Stanley Miller e Harold Urey realizaram um experimento em que vários gases, aqueles que compunham a atmosfera terrestre no início da vida, como o metano, o amônio, o gás de hidrogênio, sulfetos e vapor d'água, foram inseridos em um ambiente fechado e submetidos a ciclos de aquecimento, resfriamento e a descargas elétricas. Depois de um tempo, observou-se a presença de aminoácidos na solução, como o triptofano, o mesmo que está na capa do canal, comprovando a hipótese de Oparin e Haldane. Inclusive, Harold Urey foi o descobridor do deutério, um dos isótopos instáveis do hidrogênio, formado por um próton, um nêutron e um elétron. Cerca de uma década depois, os cientistas James Watson e Francis Crick propuseram um modelo para a estrutura tridimensional do DNA e o relacionaram com a hereditariedade das características de seres vivos, como a cor dos olhos ou o tipo de cabelo, por exemplo. O modelo proposto foi feito com base nos experimentos de uma cristalografia de raio-x, uma técnica em que ondas de raio-x são difratadas pelo DNA, formando padrões que podem ser identificados. Em 1992, o médico suíço Edmund Fischer e o bioquímico norte-americano Edwin Krebs ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por descobrirem a importância da fosforilação nas células. A fosforilação é um processo no qual um grupamento fosfato é adicionado a uma molécula, como uma proteína, por exemplo. Esse fosfato geralmente pode vir de uma molécula de ATP, a adenosina trifosfato, aquela molécula energética que você provavelmente já ouviu falar no ensino médio. A energia pela qual essa molécula é conhecida é proveniente da ligação do último fosfato com o resto da cadeia, e a liberação e o acoplamento desse fosfato a outras moléculas libera energia capaz de deflagrar inúmeros processos, como a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, por exemplo. Já em 2013, um grupo de pesquisadores americanos e alemães ganharam o Prêmio Nobel de Medicina pelas suas descobertas no transporte vesicular, bem como o mecanismo molecular que regula o transporte de substâncias dentro e fora da célula, como a insulina, por exemplo. Aliás, esse processo envolve a fosforilação de várias proteínas. Essa descoberta ajudou na compreensão de doenças como diabetes e tétano, uma vez que a diabetes pode ser causada por um distúrbio no transporte de insulina pelas células, e a toxina tetânica age no sistema nervoso, o que causa espasmos musculares. Aliás, a toxina botulínica, conhecida popularmente como Botox, age no mesmo complexo proteico que a toxina tetânica. Ela destrói o complexo SNARE, presente nas membranas das vesículas e na membrana plasmática dos neurônios. Com esse complexo proteico destruído, o neurônio não consegue realizar a exocitose do neurotransmissor, no caso, a acetilcolina, e portanto diminui-se a contração muscular. Por esse motivo, o Botox é usado para o tratamento de rugas e linhas de expressão na face, já que elas são causadas pela contração natural dos músculos do rosto causada pela velhice. O Botox então inibe a contração desses músculos, diminuindo os efeitos estéticos indesejados. Nesse ano, em 2017, um grupo de 3 americanos ganhou o Prêmio Nobel de Medicina pelos estudos sobre o relógio biológico, o chamado ritmo circadiano. Esse relógio biológico é influenciado pela luz do sol, temperatura ambiente, umidade, vento e outros fatores naturais, e ele é o responsável por dizer a hora que devemos dormir, por exemplo. É por causa disso que demoramos a nos adaptar quando mudamos de fuso horário. Os pesquisadores conseguiram isolar o gene responsável por sintetizar uma proteína, que é produzida e acumulada no corpo durante a noite e degradada durante o dia. Toda essa maquinaria é responsável por regular funções como comportamento, concentração hormonal, sono, pressão sanguínea, temperatura do corpo, metabolismo, entre outras coisas. Essa descoberta pode ajudar na compreensão de doenças que envolvam esse ciclo, como a depressão, por exemplo, em que há um desequilíbrio hormonal no corpo. Enfim, depois dessa viagem no tempo, acho que deu para ter uma ideia de que a bioquímica se trata da química na manutenção da vida, e por conta das inúmeras descobertas feitas ao longo da história, sejam elas planejadas ou ocidentais, nós temos bastante conhecimento sobre química, medicina, nutrição, farmacologia, entre outras áreas, como a agricultura, por exemplo, apesar de ainda haver muita coisa para ser descoberta nos próximos tempos. Esse foi um vídeo introdutório sobre a história da bioquímica. Nos próximos vídeos falaremos sobre algumas moléculas importantes presentes nos seres vivos. Até o próximo vídeo.